O céu noturno é cheio de encantamentos. O telescópio Hubble nos permite olhar muito longe no espaço e mergulhar profundamente no tempo passado. Se prestarmos atenção ao detalhe, veremos que a única ferramenta que permite essa nossa viagem é a radiação cósmica, apropriadamente chamada de fundo. Estamos falando da luz gerada pelas estrelas e pelas galáxias distantes, assim como a que os planetas refletem quando iluminados pelo Sol. Ela se espalha na Terra depois de uma longa jornada através do espaço. Isso tem um preço. É que a luz se comporta como se fosse a mensageira do espaço, retirando dele a capacidade para nos comunicar quaisquer eventos galácticos de forma direta. Tanto que se neste momento uma estrela explodisse numa supernova, somente saberíamos disso depois de milhares ou de milhões de anos. Não existiria uma radiação cósmica de fundo disponível no presente, enquanto a seta do tempo continuasse apontando para o futuro, pois o futuro ainda não chegou. Outra ilusão, sustentada pela luz, é a do tempo no passado. Isso se deve à prática muito comum de se tentar medir o tempo e as distâncias com o auxílio da velocidade limitada da luz. Retirados o tempo e o espaço dessa equação, ficamos apenas com o mensageiro, representado pela radiação cósmica. Ela possui características muito próprias, como a de executar um movimento periódico, conhecido como harmônico simples. Ele é bem representado por um bloco preso a uma mola, que por sua vez, tem a sua outra extremidade num ponto fixo. Quando se estica a mola, antes em repouso, puxando o bloco, tem-se a primeira fase do movimento harmônico simples. A outra fase surge quando se empurra o bloco e a mola contra a extremidade fixa. Esse comportamento seria aplicável a um elástico ou a uma tira de borracha. Os astrônomos costumam utilizar esse modelo para descrever, também, o comportamento do espaço, mostrando que ele e a luz formariam um todo único, um contínuo, que se estica ou se contrai através do infinito. Na verdade, embora possa passar despercebida, a ilusão do esticamento ou da contração do espaço se deve apenas à radiação cósmica e ao seu movimento harmônico simples. Como vimos anteriormente, o espaço depende do seu mensageiro, a luz, para impressionar os nossos telescópios, o que no caso das estrelas observáveis, ocorre com um imenso atraso. O movimento harmônico simples da luz está relacionado com o movimento circular e uniforme. Por isso, quando se utilizasse a luz para descrever o espaço, tudo no nosso universo observável deveria girar em movimento circular e uniforme. O movimento dos planetas, ao redor do Sol, também é periódico. Quando repassamos o movimento da Terra para o Sol, ele parece se mover sob a eclíptica, formando um círculo perfeito. Na verdade, a nossa estrela está imóvel em relação à Terra, embora acompanhe o movimento da Via Láctea. O movimento circular tem velocidade e aceleração constantes, o que está em franco desacordo com a órbita real dos planetas, que é elíptica. Os planetas aceleram quando se aproximam do Sol, e fazem o contrário quando se afastam. Vê-se que a luz solar, atuando como mensageira do espaço, não permite que possamos ver diretamente o movimento elíptico, sendo repassado da Terra para a estrela. Isso também acontece com as galáxias distantes. As suas estrelas giram em torno do núcleo galáctico, em movimento circular e uniforme aparente. Distantes galáxias em espiral, observadas cuidadosamente pelos astrônomos, sugerem que suas estrelas obedecem a um mesmo tipo de movimento, o que nos é mostrado no documentário de O Universo, do Discovery Channel. Abre aspas. A astrônoma Vera Rubin, ao observar o movimento de estrelas de uma distante galáxia em espiral, fez uma notável constatação. Como as partículas que caem em um redemoinho, as estrelas, da sua parte mais externa, deveriam movimentar-se mais lentamente que as do centro. No entanto, elas se movimentavam tão rapidamente quanto as mais centrais. Os físicos concluíram que deveria estar havendo, no caso das galáxias em espiral, um puxão gravitacional que exigiria muito mais matéria, lá fora, do que a que podemos ver.
Então, chamaram-na de matéria escura. Fecha aspas. Note-se que a interferência do observador isolado, que dá sentido à imagem das galáxias capturadas pelos nossos telescópios, não é levada em conta. É que acreditamos que o que vemos lá fora é a própria realidade, nua e crua, e não o resultado de uma projeção tardia de informações, coletadas pelo nosso cérebro. Mesmo para se observar uma partícula no nível subatômico, existe a limitação imposta pelo tempo. Nós não vemos a partícula diretamente, pois a observamos através da luz que ela reflete. A questão do movimento circular pode ser equacionada apenas na teoria. Kepler foi um dos poucos a conseguir superar esse impasse ao elaborar as suas leis planetárias. Esse movimento circular aparente dos planetas e das estrelas manteve a humanidade, durante muitos séculos, presa à ilusão de que a Terra ocuparia uma posição centralizada no universo. É que todas as estrelas no céu noturno parecem girar, do leste para o oeste, com velocidade e aceleração constantes. Vamos sugerir uma solução para o problema, que deve ser avaliada com cautela, pois ninguém é dono da verdade. A luz que recebemos das estrelas distantes não poderia ser observada diretamente, devido à sua natureza bidimensional. Isso somente se torna possível depois que a luz é submetida a um processo de condensação ou de empacotamento, conhecido por quantização. Todas as formas de energia registráveis são quantizadas. A principal característica da quantização da luz é que ela não demanda tempo. Então, se a órbita de um planeta fosse descrita indiretamente pela utilização da luz solar, ela moldaria um movimento elíptico real, transmutando-o para um movimento circular aparente. Ao fazê-lo, a luz contrairia o tempo para níveis subliminares, achatando virtualmente o cone de luz do futuro do Sol. A conversão do movimento elíptico para circular, pelo empacotamento da luz, envolveria o ponto de vista do observador. Ela geraria a torção necessária, torque, para colocar o universo, antes estático, em movimento relativo e contínuo. Tudo no universo passaria a girar em torno de um centro de massa. A continuidade do movimento relativo entre as galáxias resultaria da tese de que, para sustentar a incerteza das suas posições no espaço, a contração do tempo teria que ficar suspensa ao infinito. Pelo menos, quando se trata do nosso ponto de vista. A nossa memória temporal passaria a ser sustentada pela incerteza da posição, ou da velocidade das fontes de luz. Como estaríamos falando de incerteza ao nos conduzir para o movimento circular, a quantização não nos permitiria dimensionar o tempo antes do espalhamento da luz da fonte distante. Esse tempo é que iria determinar, no momento anterior à chegada da radiação, a profundidade do cone de luz futuro dos eventos. Assim, não se poderia dimensionar, diretamente, a demora a que a luz de uma estrela seria submetida, ao percorrer a distância que nos separa. O nivelamento dos extremos energéticos da luz, pela sua quantização no nível subatômico, forçaria o universo observável a mostrar uma tendência para se tornar plano, nos limites do nosso horizonte de eventos. Também levaria a matéria visível a tender para o seu estado de repouso, situação que nunca poderia ser alcançada. Isto é, a contração do tempo não poderia ser total, visando preservar a nossa memória. Vê-se que a contração do tempo aconteceria no nível subatômico das partículas que formam o nosso cérebro, enquanto, na macroestrutura, esse tempo parece se dilatar continuamente. Essa inversão aparente decorreria do princípio de exclusão de acesso direto ao que estaria no nosso futuro. Como exemplo, pode-se citar os 75 anos que a luz de Beta Andrômeda utilizaria para percorrer o espaço que nos separa, até o exato momento em que a sua luz se espalhasse junto a nós.
a partir da observação da astrônoma Vera Rubin, de que as estrelas, da parte mais externa de uma galáxia em espiral, se movimentavam tão rápidas quanto as mais centrais, os físicos concluíram que o puxão gravitacional, necessário para igualar as velocidades, exigiria muito mais matéria do que aquela que podemos ver diretamente. Como até hoje não se conseguiu identificar essa matéria, ou a própria energia a ela relacionada, os físicos se veem obrigados a contradizer a própria premissa, de que somente existe aquilo que pode ser medido diretamente. Analisando-se com atenção o processo de quantização da luz, pode-se pensar que não seria necessária nenhuma matéria adicional para explicar o puxão gravitacional. Bastaria que o espaço atuasse sobre essa matéria escura total, alterando a sua densidade. O conceito de matéria escura surge quando se constata que o empacotamento da luz, na forma de um fóton, não demanda tempo mensurável. Sem tempo, não há movimento ou energia. Esse fóton, depois de espalhado, atuaria como mensageiro do espaço, obrigando-nos a conviver com os eventos fora do seu próprio tempo. Isto é, vemos as estrelas com a aparência que elas teriam assumido no nosso próprio passado. A quantização apresenta notável semelhança com o conceito de cone de luz futuro de uma estrela, pois ambos não demandam tempo mensurável. Assim, a incerteza da posição das fontes de luz distantes ficaria atrelada ao comportamento do mensageiro, sem podermos avaliar, diretamente, a atuação do próprio espaço sobre as massas. Por exemplo, ao alterar a sua curvatura, o espaço influenciaria a passagem do tempo dentro do cone de luz futuro do evento. Isso ocorreria de forma velada, pois o futuro ainda não aconteceu. A razão para isso seria a tendência de nivelamento dos extremos energéticos da luz, pela necessária fase da sua quantização. Sem ela, não poderíamos perceber a energia luminosa. Mesmo que o movimento das estrelas de uma galáxia distante fosse elíptico, a quantização forçaria o espaço a se achatar de forma aparente, e a se fundir com a própria luz, tornando-se virtualmente plano à observação. Ao contrair o tempo no processo, o mensageiro assumiria o comando que deveria ser do remetente, obrigando-nos a conviver com um movimento circular e uniforme. Aquilo que seria de se lamentar, devido à confusão que o movimento circular provoca nos nossos pontos de vista, justificaria a ideia de que o nosso universo, em princípio estático, pudesse ter entrado em movimento relativo e contínuo. No universo observável não existe movimento absoluto. Esse movimento relativo não dependeria diretamente das massas, e sim da capacidade independente do espaço para gerar inércia. Ele atuaria diretamente sobre as massas, influenciando a densidade das mesmas, no ponto futuro. Se a densidade aumentasse, o cone de luz futuro do evento se tornaria mais profundo, e reteria mais o tempo no seu interior. Se a densidade diminuísse, ocorreria o contrário, dilatando o tempo. Nada disso seria acessível diretamente, depois do espalhamento da luz no nosso passado. O exemplo mais clássico é o do nosso Sol, que mantém sempre o mesmo volume e a mesma massa, enquanto se desloca sobre a eclíptica em movimento circular e uniforme.